Cada tempo histórico tem o seu conceito de justiça. A frase do jurista brasileiro Miguel Reale define bem a necessidade de adaptação do judiciário às mudanças ocorridas na sociedade ao longo do tempo. A pesquisa é uma ferramenta que possibilita a geração de conhecimento e motiva uma prática jurídica cada vez mais coerente e integral. A reportagem de Silvana Monteiro mostra como os estudos acadêmicos buscam trazer avanços para a justiça mineira. A justiça é multidisciplinar. Ela exige de quem a executa não só a prática atribulada dos corredores forenses e dos julgamentos diários, mas muitas vezes uma dedicação à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento em várias outras áreas. Muitos magistrados e servidores estão empenhados em pesquisar o direito, na busca pelo aprimoramento da justiça. Carlos Frederico Braga é um deles. O juiz desenvolve uma pesquisa que tem como foco a análise do discurso sentencial nos processos penais. Em seus estudos, ele discute a necessidade de uma nova visão que possa construir uma mensagem mais apropriada à proteção sociojurídica dos envolvidos em processos da vara infracional da infância e da juventude. O interesse por esse ramo do estudo nasceu de uma visita oficial ao Canadá, em que ele representou o Tribunal Mineiro. Tempos depois, o magistrado retornou ao país para se dedicar, por 2 anos, ao desenvolvimento da pesquisa que deu origem a uma tese de doutorado, intitulada Justiça Restaurativa e Interações Socio-Institucionais, a disseminação da racionalidade do discurso restaurativo como política pública. A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais. O assunto também já está sendo discutido pelo Judiciário Mineiro. Virou tema de um curso ministrado pelo juiz na Escola Judicial, a fim de multiplicar o que foi aprendido lá fora com servidores e magistrados daqui. Eu acho que é um tema que é muito importante, porque é um tema que lida com ideias não só do Brasil, não só do Canadá, ela é baseada no direito internacional, mas vigente no Brasil, porque é baseada especialmente na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é a base do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu não tenho dúvidas que as conclusões que essa pesquisa nos proporcionou, a mim e a equipe de pesquisadores, tanto da Universidade de Ottawa, no Canadá, quanto da Universidade Federal de Minas Gerais, nossa aqui de Belo Horizonte, ela vai proporcionar que a gente tenha um olhar mais científico, mais qualificado para as pessoas que estão envolvidas no polo passivo de processos criminais, os réus. E a partir do momento que a gente consegue observar melhor uma situação, a gente vai dar maior incidência para o princípio constitucional da individualização da sanção. O desembargador Rogério Medeiros é um estudioso dos muitos territórios do direito e já lançou várias obras de literatura forense sobre os mais diversos temas. Ele defende o conhecimento como base para a segurança jurídica. E mais conhecimento, aprofundamento de conhecimento, ele traz mais segurança para julgar. O magistrado, quanto mais conhecimento ele tiver, e não só do direito, né? Nós temos hoje que dialogar na decisão de variadas causas com outros ramos do conhecimento, medicina, engenharia, economia, sociologia, história, né? São tantos ramos do conhecimento, psicologia, que nós, nos valendo deles, nos sentiremos mais seguros de julgar bem, de fazer a verdadeira justiça. A prática jurídica clama pela inovação, no intuito de superar os desafios e as peculiaridades apresentadas a cada novo processo. É o que defende Jair Eduardo Santana. Ele já fez carreira como juiz, desenvolveu vários projetos aplicados até hoje no Tribunal de Justiça de Minas e atualmente se dedica à consultoria e à pesquisa. É importante fazer dessas informações um ambiente de desafios para progredir com a entidade. A entidade, no caso, o Poder Judiciário. Todos têm maneiras diferentes de resolver os seus desafios. E isso nós chamamos de inovação.
Para se constituir cada vez mais como inovadora, democrática e acessível, a justiça precisa estar aberta a mudanças. Isso inclui até mesmo o método de se comunicar uma sentença. Um dos pontos levantados na pesquisa do magistrado Carlos Frederico Braga é que as decisões jurídicas ainda se pautam em uma linguagem herdada das antigas teorias da punição de meados do século XVIII. Esse discurso é marcado por noções como exclusão social, dor, sofrimento e penitência. Porém, os países que estão obtendo mais êxito no sentido de proteger a sociedade e de melhorar o estado de bem-estar social são aqueles países que estão investindo em outro tipo de termos, em outras palavras que compõem o texto de uma decisão judicial. São palavras de inclusão nos equipamentos públicos existentes, de inclusão nos sistemas sociais existentes, como, por exemplo, economia, religião, amor, educação, universidade. São sistemas que estão aí e que esses sistemas vão produzir as funções que são inerentes, são características deles. Foi exatamente o questionamento e a busca por ampliar o sentido de justiça que fez essa servidora da comarca de Uberaba investir em pesquisas sobre os processos que chegavam até ela. A assistente social, no mestrado e no doutorado, analisou as demandas de medidas protetivas em casos de crianças vítimas de violência e as consequências e a efetividade social das sentenças. Seus estudos se debruçaram também sobre a possibilidade da melhoria na efetivação de direitos infanto-juvenis, com a criação de políticas públicas que amparem a decisão judicial. Este caminho que leva a acreditar que o Poder Judiciário vai dar conta de efetivar direitos, na verdade, ele confirma uma ineficiência e um distanciamento do Poder Executivo na realização de políticas públicas necessárias para a garantia de direitos sociais na área da infância e juventude. E eu concluo que o pedido de providência, hoje nomeado como as medidas protetivas, elas podem sim garantir direitos de uma criança em específico, de um adolescente em específico, mas ela sozinha, ela isolada, ela não contribui para se repensar as necessidades que há dos direitos na área da infância e da juventude de uma forma coletiva. Magistrados e servidores podem ser comparados aos músicos de uma orquestra. Pessoas diferentes, com bagagens e conhecimentos diversos. Cada instrumento tem sua função, naipes e sons distintos. Uma diversidade que constrói a beleza e a harmonia do conjunto.